Eu sou a missionária Mirza Silva aqui na Finlândia e hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter nosso primeiro encontro sobre missões com refugiados. E eu queria iniciar mostrando a nossa programação de hoje e o porquê da necessidade desse encontro, né? Qual é a necessidade desse tema? O nosso objetivo de hoje, né, primeiro é promover um encontro com pessoas que trabalham ativamente na Europa com refugiados e pessoas interessadas por esse tema. Segundo, os nossos objetivos específicos: compartilhar experiências missionárias através da apresentação de 3 painéis, conhecer pessoas envolvidas com missões entre refugiados na Europa, apoiar o trabalho com orações e estimular o apoio a esses trabalhos existentes e também estimular o diálogo e a cooperação do corpo de Cristo. Nós vamos ter logo o primeiro painel com uma missão que está na França e nós vamos ter a presença do pastor e da pastora, pastor Renato Bastos e da pastora Adramita, conhecida por nós como Adra. Depois deles se apresentarem, nós vamos ter um tempo de perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta para esse casal sobre o que está acontecendo, alguma coisa que eles falaram que você ficou mais curioso, vocês vão ter a oportunidade e depois nós vamos para uma rodada de orações. Obrigado, querida. Nós louvamos a Deus. Eu gostaria de já começar por um versículo aqui da palavra, que se encontra no livro de Levíticos, o famoso livro que faz parte da lei que foi dada a Israel. Nós sabemos que vivemos num tempo de graça, mas Jesus veio para cumprir a lei. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesse versículo aqui, Levítico 19, a partir do versículo 34, a palavra diz o seguinte: a partir do versículo 33, perdão, para que seja completo. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, entre vós será o estrangeiro, que peregrinar convosco. Amá-los-ei, como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efá justo, o justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Esse versículo, ele nos dá base, esses versículos e outros da palavra de Deus, eles nos dão base para o trabalho que está sendo feito, que está sendo feito aqui com imigrantes. E essa realidade, ela está latente nos nossos dias, não só aqui na Europa, mas no Brasil, em todos os outros países do mundo, porque com a mundialização ou com a globalização, as pessoas têm mais facilidade de se deslocar de um lugar para outro. E falando aqui da realidade que nos interessa, no nosso caso, que é a realidade da França, que é o nosso país de missão, nosso país do coração, Deus, quando nos trouxe para cá, nós encontramos aqui na igreja uma realidade bem especial. Vivemos aqui na era do pós-cristianismo, o berço do cristianismo, Europa, Roma, que veio ali de Israel e tudo isso aqui, que foi berço do cristianismo, berço das missões do apóstolo Paulo, vive uma época de esfriamento total e completo do evangelho. Então, tem remanescentes, e Deus sempre deixa seus remanescentes, e glória a Deus por isso. Aqui, nós encontramos a realidade de uma igreja para dentro, uma igreja que vivia preocupada com os problemas internos, preocupada em colocar uma boa atmosfera familiar, preocupada em colocar um bom aspecto
de culto ordenado, organizado, bem trabalhado. Não que essas coisas não sejam boas, elas são excelentes, excelentes, e devem fazer parte do cotidiano da igreja, buscar excelência e trabalhar com excelência. Mas não é só isso. A Bíblia nos convida, a palavra de Deus nos convida a pensar no próximo, a amar o próximo, a acolher, como nós lemos aqui nesse versículo, o estrangeiro, a amá-los como a nós mesmos. E aí nós decidimos, né, orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma direção para que a gente pudesse estar abrindo os olhos também, né, da igreja, trazendo para a igreja esse olhar para fora, esse olhar para aquele que está chegando, né? E aí nós começamos a pedir uma direção a Deus, e foi quando a gente começou a ouvir, né, na época que estavam os refugiados da Albânia, né? Muitos da Albânia que estavam começando a chegar aqui, e a Cruz Vermelha ela estava assim muito cheia, já saturada de muitos albaneses, não sabiam o que fazer. E orando ao Senhor, a gente se aproximou, ele nos dirigiu, né, para se aproximar do pessoal da Cruz Vermelha, e ali surgiu realmente esse trabalho com refugiados, esse trabalho de amor ao próximo, né? E aí você pode ver que a Cruz Vermelha, como ela já não tinha mais espaço para pessoas, então nós começamos a dizer, agora é o momento de compartilhar isso com a igreja, de levar a igreja a sair realmente e praticar esse amor ao próximo, praticar entendendo, porque teve uma resistência muito grande também, Isa, quando nós falamos sobre isso, porque eles também não eram aceitos no país. Então, estava uma guerra e havia os protestos para que se colocassem para fora, porque eram vistos como aqueles que estavam chegando, iriam só aproveitar da situação, uns não iriam querer trazer nada para o país, em termos financeiros, outros diziam que era só gastos, e ainda por cima que iam tomar o lugar dos franceses, né, do trabalho do francês. Então, houve essa polêmica no momento em que nós abrimos esse trabalho, começamos, e aí você pode ver nesse próximo PowerPoint aí, você pode ver que na próxima imagem a gente já conseguiu chegar naquilo atraí-los, né? Naquilo que Deus tinha direcionado. Se você colocar a imagem... Coloca a próxima imagem. Aí, trazer essa elucidação dessa questão. Trabalhar com a igreja base, a igreja que estamos servindo, eu acho que é o primeiro passo para preparar qualquer trabalho com refugiados. O refugiado, como a Adra disse, ele não é bem aceito no país, em regra geral, e aqui na França, em especial, ela é considerada uma terra acolhedora. Então, nós temos todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Às vezes comparamos mesmo como uma Babel, porque encontramos aqui praticamente gente de todo o mundo. E essas pessoas vêm em situação que não é fácil. Você chega num país que é frio, frio no clima, frio no acolhimento com pessoas, e você se depara com uma realidade administrativa, burocrática, bem complicada. E muitas dessas pessoas, quando chegam aqui, ficam nas ruas, né? Tem que contactar os serviços sociais, como Cruz Vermelha, Serviço de Assistência aos Desabrigados, e, entre outros serviços administrativos. Essas pessoas não têm nenhuma direção, ou têm apenas as informações que receberam de pessoas que já estão no lugar e que passam algumas informações, alguns roteiros a seguir. E harmonizar, colocar em relação estrangeiros com a igreja, estrangeiros com os organismos sociais que existem, não é fácil. Um conselho que poderíamos dar para quem quer trabalhar com refugiados: aproxime-se das instituições, das ONGs, das organizações vinculadas ao Estado, vinculadas
a prefeituras do seu país, do lugar onde você quer trabalhar, e comece com essas pessoas aí, porque fez toda a diferença para a gente. Quando nós começamos, a primeira coisa foi identificar a dificuldade, identificar a necessidade, não a dificuldade. Segunda coisa, identificar as dificuldades. E o terceiro passo que nós demos aí nessa direção foi ver as possibilidades de parceria. E nessa possibilidade de parcerias, nós encontramos a Cruz Vermelha, encontramos o Serviço Social de acolhimento aos refugiados, e como nós estamos numa cidade pequena, esses serviços eles são saturados rapidamente. Nossa cidade aqui agora melhorou a estrutura de acolhimento, mas quando nós começamos o trabalho, o serviço estava saturado, muita gente chegando, e quando começa a chegar imigrantes de um lugar, agora nós estamos chegando aqui os da Ucrânia, e já estamos preparando para trabalhar com eles também. Então, quando começa a chegar, o serviço satura muito rápido, porque não tem vias de comunicação ou vias vinculadas ao Estado que possa suprir a necessidade. Imagine se chegarem aí 3, 4, 5 mil pessoas de uma vez, e você vai fazer o quê com tanta gente? É verdade. E aí o nosso primeiro trabalho aqui com eles foi criar o Bole d'Amour, que é um projeto, né, para os refugiados, para alimentar, né, o projeto alimentar, para dar de comer a essas pessoas, porque e também dar condições de um tempo de lazer, de se sociabilizar. Então, o Bole d'Amour foi o prato do amor. Na realidade, Bole d'Amour é a tradução em francês do prato do amor, né? E aí nós podemos compartilhar isso com a igreja, que logo em seguida começou a entender, né? Começou a vir e ver como o trabalho era feito. E esse Bole d'Amour nos deu também a oportunidade de poder estar fazendo contato com os supermercados, que agora não era mais pela Cruz Vermelha, agora estava sendo diretamente, o viés agora era a igreja em si, né? Então, nesses encontros que nós tínhamos, que era o jantar que a gente servia para eles, porque durante o dia eles procuravam outras instituições que também davam alimento, e aí, com isso, nós podemos assim mostrar o nosso, como diz, o lado da igreja que muita gente não conhecia, porque aqui, né, na Europa, essa parte aí é muito assim, muito ainda tabu, né? Porque na realidade muitas igrejas, assim, igrejas que fora a católica, né? Ela e protestante, ela é considerada como seita, né? Então aí a gente pode tirar essa visão errada que eles tinham em relação à igreja. E aí nós tivemos essa abertura por conta dos refugiados. E com esses refugiados, o que é que a gente fez? Depois do prato do amor, a gente começou a perceber que muitos, eles não, como não sabiam falar francês, eles tinham muita dificuldade em se relacionar, em preencher documento, em ir para os encontros, né, marcados com a prefeitura. Então, eles não tinham como se comunicar com essas pessoas para serem ouvidos. Então, o que acontece? Nós criamos o curso de francês, né? Eu abri um curso de francês, apesar de não saber falar tanto, mas eu consegui o apoio de 2 irmãs da igreja, francesas, que ficaram nesse apoio também. Então, eu dava o básico e elas davam o acelerado. Então, com isso, a gente conseguiu formar uma equipe que estava agora também ajudando eles com a parte burocrática, né, pastor Renato? Com a parte e era mais você. de comunicação. E o terceiro passo foi a questão da ajuda administrativa. Sim. Então, são 3 passos. A ajuda alimentar, né, com coleta alimentar, com distribuição de refeições, distribuição de alimentos, produtos de higiene, roupas. Então, isso aí ficou tudo ligado a essa parte, né, que aqui nós chamamos boutique vestimentaire, em francês, boutique de roupas, boutique de alimentos e
boutique de material de higiene pessoal. Então, essa parte foi cumprida no físico, depois vieram aí a questão estrutural de língua e administrativa. Nós elaboramos um trabalho também com eles, administrativo, apoio a todas as necessidades de documentação, de preparação, de ida aos tribunais para preparação administrativa, tudo que estava ligado a isso aí, com o apoio da igreja, com o apoio de irmãos que disponibilizaram os carros, tempo, fazendo viagens aí, e tudo isso gera o grande desafio, que é o desafio financeiro, né, que vem, mas graças a Deus todas essas coisas foram supridas aí, e temos orado, porque esse é um dos grandes desafios para trabalhar uma obra social. A obra social, ela não tem retorno financeiro, ela é um investimento. Então, isso. Um grande investimento. E graças a Deus as pessoas absorveram, entenderam e conseguiram colocar em prática aí essa ideia de investimento no social, amando as pessoas. Então, teve uma experiência que eu gostaria assim, de compartilhar rápido, de uma família que o filho chegou muito apavorado, porque o pai já tinha vindo na frente, né, preparar um lugar para buscar a mãe e os filhos, e esse filho ele foi abordado no seu país, na Albânia. Ele foi também, bateram nele, a própria polícia, para que ele dissesse aonde estava o pai dele, né? Então, criou esse trauma. Essa criança, ele tinha 12 anos, ele conseguiu sair do país com a mãe, e algo que não poderia ser feito, mas nós vimos mais como um desafio, né? Nós abrigamos essa família dentro da nossa casa durante 3 meses, escondida. Então, algo que não poderia ter sido feito, mas que hoje está mais... Já houve uma mudança, porque depois de um tempo, por conta da saturação, então o próprio Estado viu uma necessidade de famílias que queriam ajudar também, nesse sentido, a abrir as suas portas. Então, a gente passou algumas situações difíceis, de 1h da manhã a polícia chegar na nossa casa, mas por outra coisa, e a gente achar que era por causa deles. Então, colocamos em risco a nossa vida também nesse período, mas o Senhor, ele foi fiel, porque o objetivo era realmente ajudar essas pessoas. E essa família que nós acolhemos, eles eram muçulmanos, né? E eles entregaram o coração, a vida para Jesus. Então, daí a gente começou a converter o coração para o Senhor através dessas ações que nós começamos a fazer. E aí a gente começou também a fazer, tanto com eles como com a igreja, esse casamento. Então, a igreja agora ela estava preparada para receber essas pessoas, ela agora acolhia com amor, elas entendiam, não tinha mais aquele olhar de julgamento, mas agora elas entendiam que elas eram a resposta, elas eram a solução, não essa solução completa na necessidade desse povo, mas a gente está fazendo aquilo que a gente pode, a nossa parte. Então, a igreja hoje ela é muito acolhedora em relação aos refugiados. Então, começamos a levar eles fizemos os cafés da manhã, como vocês podem ver aí, né, o café da manhã na igreja, com eles, para sociabilizá-los com a igreja mesmo. Então, agora, alguns irmãos estavam se envolvendo e não precisávamos mais nós estar indo, mas a própria igreja começou a tomar realmente, se posicionar nas suas necessidades, e aí foi criado, né, toda essa gama de ajuda que nós fazemos isso até hoje. Estamos nos preparando, como o pastor Renato disse, para receber agora essa turma aí que está vindo, está chegando da Ucrânia, né? Nós recebemos também da Romênia, já faz mais de um mês, nós estamos com a família também da Romênia, ainda temos da Albânia na nossa igreja, temos muitos da África também, né? E continuamos esse trabalho. Então, nós achamos importante, porque teve um caso de uma albanesa que ela veio e que ela precisava de um tratamento médico porque ela teve um câncer. E ela oramos por ela, essa mulher, Deus curou esta mulher, ela foi liberada depois para o seu país,
e ela pôde testemunhar para seu marido, que não era evangélico, que não era crente, e o seu marido, ele fez questão de vir aqui na França, de nos conhecer, de conhecer a igreja e de conhecer o trabalho que estava sendo feito. E essa família hoje ela está frequentando uma igreja na Albânia, para a glória de Deus, nós temos contato com ele. Então, esse trabalho de amor ao próximo é exatamente isso, é que a semente ela seja plantada de uma forma ou de outra, e que essa semente ela possa alcançar a nação da qual de origem dessas pessoas também. Então, esse apoio, tivemos também um apoio psicológico, tivemos também os momentos de lazer com essas pessoas, sobretudo as crianças, que não entendem, os menores, o que está acontecendo, né? Então, a gente criou também esse espaço, esse tempo de lazer com eles, onde irmãos da igreja promoveram jantar, almoço, passeio para os lagos. Então, tem tudo isso aí, festa em comum, festa de Natal, que nós fizemos em comum. E chegou uma época em que nós tínhamos 40 famílias beneficiando desse projeto. E aí teve o tempo também tem o tempo, são ciclos. Na verdade, todo projeto do imigrante é um projeto de ciclos. Né? Desse tempo que tivemos aí o máximo 40 famílias aí participando, depois da parte administrativa, muitas famílias recebem a ordem de quitar o país. Então, em francês, os documentos, o francês com o português. Os documentos necessários não correspondem à aceitação do pedido de asilo. Então, muitas famílias recebem ordem de quitar o país, de voltar para seu país, e esse quadro ele muda, né? Muda constantemente. Então, dessas 40 famílias que trabalhamos, 25 receberam ordem de quitar o país, algumas mudaram de região, e hoje nós estamos aí com 2 famílias representadas na igreja dessas 40. E outras conseguiram os papéis, se legalizar, emprego e estão trabalhando. Mudam de região. Normalmente, como a nossa cidade é pequena, não é uma cidade que oferece muito emprego. O pessoal geralmente encontra emprego em Paris, em Reims, Dijon, cidades maiores. A nossa é uma cidade de interior. Então, quando o pessoal consegue legalizar, geralmente busca os grandes centros. Mas é um ciclo que não para. Se renova. Sempre renovando. Às vezes, trabalhamos uma boa parte com a Albânia, chegou aí da Síria, chegou depois do Sri Lanka, são ciclos. Agora a Ucrânia. Então, são ciclos que vão constantemente mudar e a gente tem somente que se preparar para acolher esses ciclos. Aí, uma coisa, o quanto de amor tem que ter nesse trabalho, né? Não é só ativismo, né, Adra? Não. Eu creio que a maior necessidade é amar pessoas, né? Fazer uma obra social, todo mundo pode fazer. Tanto nós nos aproximamos primeiro das organizações que fazem a obra social cotidiana. Quer dizer, uma pessoa pode criar uma ONG, pode criar e fazer uma obra social. Mas a diferença vai estar no amor que você dá ao próximo, no amor que você distribui, e é esse que traz o verdadeiro resultado, que é a transformação de vidas. Interessante, Misa, que nós recebemos nesse domingo a visita de uma das albanesas que estavam nesse projeto, e a minha filha, que está aqui conosco, ela estava dizendo, mãe, a Friquise, ela estava dizendo assim, eu estou em outro lugar, mas lá não é a mesma coisa. Não consigo sentir o mesmo amor que eu tinha aqui no projeto desse lugar. Então, não é como o que você faz, mas é o quanto de amor que você coloca nisso que você faz. É o mais importante. É a ordem por excelência de Cristo, né? É verdade. Você ame o seu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo. Toda a tua força, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. O resumo de todo o mandamento. Como é que vocês lidam com essa questão da linguagem? Porque, já que para a gente falar do amor de Deus na nossa linguagem, com alguém da nossa linguagem, é tão difícil alcançar alguém, imagine falando em outra língua ou lidando com pessoas de línguas diferentes. Uhum. Ana Caroline, é isso?
Não, quem Cláudia. perguntou foi a Não. Cláudia, mas a Ana Carolina também fez uma pergunta parecida, que foi como foi no início, quando disponibilizou o curso de francês, mesmo sem ter total domínio do idioma, como recebeu o direcionamento para fazer isso? Pronto. Primeiro, eu São vou... perguntas que somam. Isso. A questão dessa linguagem, vamos dizer, tem que ter essa linguagem do amor, né? Porque é difícil realmente, como para nossa língua, nosso contato em si, falar do amor de Deus, ainda mais num país onde a gente chegou aqui e já disse que era proibido falar de Deus, então olha o desafio, né? Mas aí o que acontece? É o amor. Eu acho que a maior linguagem é o amor, porque através do que nós fazemos, do que nós fizemos também, então surgiu assim, incitou a curiosidade das pessoas em saber quem nós éramos e por que a gente fazia aquilo. Então, é aí que a gente pode comunicar o porquê, o amor de Deus, né, para essas pessoas. Eu utilizaria essa imagem do escritor Jaime Kemp, quando ele fala no seu livro As 5 Linguagens do Amor. Né? Então, o amor não se expressa somente na comunicação linguística falada. Até que na comunicação tem 3 elementos que são conexos, que são inteiramente ligados. O primeiro elemento é aquilo que você quer comunicar, o segundo elemento é como você comunica, e o terceiro elemento é a pessoa que recebe a informação que você quer comunicar. Então, eu creio que esse esquema, porque as palavras me vêm em francês e confundem um pouco a minha cabeça, mas essa linha de conduta, vamos dizer assim, você consegue comunicar mesmo sem linguagem. Então, é difícil, a princípio, a barreira da língua é um grande impedimento, mas tem atitudes suas que transpassam a barreira da língua. Um sorriso, um aperto de mão, uma mão no ombro da pessoa, o respeito, a aproximação, a aceitação da pessoa, tudo isso comunica o amor de Cristo. E hoje, até na nossa língua é difícil comunicar, por quê? Porque essas coisas a gente não vigia nessas coisas. Eu brinco muito com a minha esposa, porque às vezes ela falando parece que está brigando. Né? Ela tem um temperamento forte, cresceu com 7 irmãos, então não às vezes, se você não conhece, ela parece estar brigando com a pessoa, e a gente assim trabalha muito com ela nessa questão da linguagem visual, dessa comunicação visual, dessa comunicação nos atos, nas expressões. Por quê? Porque você comunica também, não só com palavras, mas você comunica também com todo o seu corpo. Eu acho que isso aí é que fez a diferença quando tinha a barreira da língua, que as pessoas queriam estar próximas a nós, porque elas entendiam que para todos os lugares que elas iam, elas não tinham a mesma aceitação. Então, a palavra que define essa comunicação com a barreira da língua é a aceitação do próximo que está na sua frente. E essa questão aí do curso de francês, por como fazer o curso, sendo limitada ainda na língua, né? Eu creio que, assim, no momento que eu entendi, que disponibilizei o pouco que eu sabia, eu queria ensinar para eles. Então, o básico que eu sabia já, eu transmitia. E aí, Deus me orientou exatamente para pedir ajuda a alguém da igreja que falasse francês e que tinha um coração, né, disponível para ajudar nessa área. E eu encontrei antigas professoras, uma que estava aposentada e que queria ajudar. Então, aí a gente fez essa junção. Então, esse foi um desafio para mim. Eu aprendi com o contato com elas o tempo todo, né? Porque eu também, quando não estava na minha aula, eu tinha a oportunidade de estar com ela. Eu fui crescendo também, né? E aprendendo o francês e junto, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Aos refugiados. Então, foi isso que fez a diferença. Só complementando aí, o que Deus pede de nós é que a gente, assim, se a gente olha para uma resposta bíblica, que a gente ande
em humildade, que a gente obedeça a sua palavra, que a gente ande com ele, claro. A gente olha em crônicas, olha nos livros que ele fala aí com relação a isso, mas o que ele pede de nós em termos do nosso próximo? Fazer a partir daquilo que nós temos. Então, a gente não precisa ser PhD, ter um doutorado, a gente não precisa colocar um nível elevadíssimo para começar algo. Comece com o que você tem, e Deus capacita e dá o resto que você precisa. Agora nós vamos ter uma segunda rodada, tá? Nós vamos ter um missionário que está num país que faz parte dos 50 países mais perseguidos da Europa. O nome que ele está usando hoje é um nome fictício, por segurança. Pronto, pode ficar à vontade. O país da qual que eu estou trabalhando, eu creio que dá para falar aqui, que é a Turquia, né? Assim que, primeiramente, né, bom dia a todos, né? Um privilégio estar falando aqui com vocês, aqui que estão aqui ligados aqui no canal Missões na Europa, né? Meu nome é Rogério, nós trabalhamos aqui na Turquia, né? Um país não alcançado. A Turquia é uma bagunça, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a Europa, é a Ásia, é um país onde tem a Europa mais perseguida, né? Assim, aqui vários obreiros são mandados embora aqui da Turquia, sempre vira e mexe estão sendo mandados embora. Nos últimos 3 anos aí, jogando por baixo, assim, mais de 20 famílias já foram mandadas embora, só por causa disso que eu não estou mostrando aqui o meu rosto. Aí depois aí a Mirza tem o nosso contato, ela pode estar passando, caso você queira conhecer o trabalho ou queira vir, né, assim, ser parte aqui, seja a curto prazo ou a longo prazo. Eu escutando aqui o pastor Renato, né, junto com a Dramita falando aqui, né, assim, eu fiquei pensando numa frase da qual, no Brasil, às vezes, nos corredores das nossas igrejas, o pessoal até faz brincadeira, né? Fazer missões na Europa é fácil, quero ver fazer na África. Talvez você que está nos escutando já escutou essa frase. Eu creio que um tempinho de conversa que você escutou aqui, né, um pouquinho que você assistiu, eu falo um pouquinho, né, mediante todo o trabalho, né, aqui do pastor Renato e da Dramita lá na França. Eu creio que essa frase já vai caindo por terra, né, porque você já viu que tem a barreira da língua, e não é só uma língua, né, só a língua do francês, porque depois tem os idiomas dos refugiados, né? É claro que o foco deles é aprender francês, mas você vai ver que uma frase que ela é uma mentira pura, é fazer missões na Europa é fácil. Talvez o que a pessoa quis dizer, fazer turismo na Europa é fácil, sei lá, né? Assim, para quem tem dinheiro, né? Você contrata um guia. Mas eu observando ali, e o pastor Renato e a Dani falando, aí é sírio, e aí é refugiado ucraniano, está chegando, e é outro refugiado. É um trabalho de uma dimensão assim, muito complexa, né? Assim, é um trabalho da qual você não pode assim, na igreja brasileira mais próxima e falar ali, eu vou ali no quarteirão, vou trazer tal pastor, ele vai comprar uma cesta básica. As coisas são um pouquinho mais complexas, vamos dizer assim. E a gente está aqui nessa bagunça aqui, vamos dizer, aqui da Turquia. Eu vou te explicar um pouquinho mais, mas como assim, Rogério, essa bagunça? Né? Você vai entender um pouquinho mais para frente. Então, aqui na Turquia, né, nós temos um país 99% islâmico, né? Pode passar o slide que está em vermelho, que está aí 99% islâmico, tem o mapa da Turquia. Então, você tem aqui na Turquia um país 99% islâmico, e ao mesmo tempo é Europa, mas ao mesmo tempo é Ásia também, né? Então, assim, esse é um desafio, mas olha só para você ver que interessante, um dado curioso. É engraçado, quando nós falamos um país islâmico, né? E talvez a gente já liga com essa imagem da qual nós estamos vendo, né? E nós esquecemos que a Turquia ela tem um passado muito rico biblicamente. Olha só para você ver o próximo slide. Próximo slide. Dos 27 livros do Novo Testamento, 18 livros foram escritos aqui ou para as pessoas que viviam aqui. Né? Então, assim, eu estou falando um pouquinho da Turquia, depois a gente já vai falar mais praticamente assim com refugiados, e você vai entender o porquê que, né, eu estou falando sobre essas coisas também, né? Então, assim, hoje a Turquia, próximo slide,
né? Um país de 83 milhões de pessoas, com a média de 20 a 25 mil cristãos e 182 igrejas. Talvez você pense, nossa, Lucas, que desafio é, né, Rogério, esse país de ser alcançado. Então, mas olha, algo muito interessante nós avaliarmos, olha esse próximo número aí. 34 mil pessoas estão na fila esperando um estudo bíblico. São pessoas que foram evangelizadas na rua, estão esperando um estudo bíblico na sua casa. Então, hoje, o desafio é muito maior ter as pessoas daqui do que os turcos estarem com o coração aberto. Então, hoje é o nosso desafio aqui alcançar os turcos também. E você vai entender um pouco por que uma linha do nosso trabalho também atinge os turcos. Não é assim? Então, por que uma linha do nosso trabalho vai atingir os turcos? Então, é bem complexo a gente avaliar isso aí. O próximo slide, né, assim, eu coloquei a imagem de uma senhora, né, inclusive, alguns dias atrás, nós estávamos, né, com uma brasileira aqui dentro da minha casa. E o pessoal fala, Rogério, mas sua casa, toda vez que eu chego aí, é uma pessoa diferente. Então, o primeiro trabalho que nós temos aqui na Turquia é o resgate de brasileiros em apuros e mulheres vítimas de violência doméstica. O que acontece? Por que, Rogério, essa aproximação de brasileiros, sendo que você está aí para alcançar os refugiados? Hoje nós olhamos para trás, a gente está aqui na Turquia já há uns 4 anos, quando nós olhamos para trás, nós conseguimos ver o quão importante foi a aproximação do consulado brasileiro e da embaixada brasileira. Por quê? O que acontece? Como nós estamos trabalhando com refugiado, vira e mexe, nós precisamos aplicar visto para esses refugiados ir para o Brasil. Então, assim, conforme você tem uma aproximação com o consulado e com a embaixada, isso te facilita muito. Porque, assim, a Turquia, ela não é um ponto final, né? Que a maioria dos refugiados querem ir para Canadá, para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Dinamarca, para a Suécia e vários outros países. Então, aqui é um ponto de passagem. Infelizmente, vários acabam ficando aqui acreditando que vão ganhar o visto para os Estados Unidos, para o Canadá, e eles não se aplicam no idioma local e tal, e vão acreditando que vão conseguir um visto para um outro país. E passados alguns anos, alguns começam a passar algumas dificuldades, e é aí que a gente entra para tentar conseguir um visto para o Brasil para a pessoa se legalizar lá. Se você está assistindo essa live, uma palavra que eu gostaria, algumas palavras, na verdade, né, que eu gostaria que você anotasse, né? Ilegalidade. Se você deseja trabalhar com refugiados na Turquia, essa palavra, infelizmente, vai ser parte da sua realidade. Ilegalidade em que sentido? Rogério, mas como aí? Tudo que vocês fazem é legal? Não, peraí. Hoje nós temos uma associação registrada no governo, mas o que acontece? Um exemplo, nesse momento nós temos uma casa-abrigo, né, para afegãos. Nesse momento nós temos 4 adolescentes afegãos e aqui na minha casa, as pessoas chegam aqui e falam, Rogério, como assim? Você está adotando criança agora? A gente está. E muitas pessoas, um exemplo, vou contar aqui para vocês. Nesse momento, nós estamos com uma menina, né? O nome brasileiro dela é Maria, né? Uma menina afegã que nós resgatamos aqui em quase situação de rua. Então, assim, nós tivemos, eu acho que a honra, o privilégio, gente, abrindo parênteses, a boa notícia é que dos 4 meninos, 2 meninos afegãos e mais a Maria, que está aqui na nossa casa, foi batizado nessa última quinta-feira. Na quinta-feira, se alegre comigo aí do outro lado, na quinta-feira nós tivemos o batismo de 3 afegãos, 2 meninos e uma menina. Só que o afegão não era para estar aqui dentro da Turquia, porque a Turquia ela ergueu uns muros bem altos. Né? Assim, a Turquia ergueu muros bem altos aqui na fronteira com o Irã. Então, não era para os afegãos estarem aqui.
Então, o que acontece? Hoje, a casa-abrigo que eu tenho, se a polícia pegar eu sou preso por cárcere privado de menores. Olha só, para você ver, é um privilégio, né, gente? Que honra, né? Correr o risco de ser preso por cárcere privado de menores. Então, assim, hoje o caminho na qual nós seguimos aqui, vira e mexe, a maioria do público que nós atendemos está de maneira ilegal, porque são pessoas que fugiram do Afeganistão. Por exemplo não, né? Detalhando um pouquinho mais, a Maria, ela é daquele grupo Hazari, né? Aquele grupo Hazari, um grupo da qual o Talibã odeia lá no Afeganistão. Um grupo da qual o Talibã odeia. Então, o que acontece? Ela fugiu para salvar a própria vida. Só que a Maria está ilegal. E se nós tentarmos regularizar ela, o setor de imigração vai falar assim, não, nós temos que deportar ela. É isso, a polícia turca está fazendo isso. Né? Nos últimos tempos, tem deportado vários afegãos para Cabul, porque eles falaram que a situação lá no Afeganistão já normalizou. Então, olha só para você ver o cúmulo que a gente é. O pessoal aqui da Turquia acabou recebendo, eu falo assim, os políticos, acabou recebendo alguns líderes do Talibã, porque a Turquia reconhece o Talibã como modelo de governo lá para o Afeganistão, como um órgão oficial agora. Então, assim, olha só para você ver. Então, primeiro, né, não fica confuso aí não, que a gente vai amarrar os pontos aqui. Primeiro trabalho que nós temos, resgate de brasileiras vítimas de violência doméstica. Por que, Rogério, que nós temos esse trabalho? Porque isso nos gerou uma aproximação muito grande com o consulado brasileiro. Segundo trabalho que nós temos é escola de inglês para refugiados. Né? Como eu disse, né, que aqui na Turquia não é a terra final deles, então nós não focamos muito no turco, porque o turco eles vão pegando no dia a dia, os pais precisam trabalhar, então eles vão pegando, e a gente foca no inglês porque aqui é uma terra de transição, o inglês é uma língua que se ele for para a Suécia, se ele for para a Alemanha, se ele for na França, alguém ele vai achar que fala inglês, né? Eu não estou falando que lá na França vai abrir as portas 100% para ele vai ter mais um desafio que vai ser o francês, lá na Alemanha vai ter o alemão, um desafio. Porém, né, o inglês ele pode ser, sim, uma grande ferramenta do que a pessoa só falar o Dari, do que a pessoa só falar o árabe. Né? Assim, a gente hoje está trabalhando bastante com esses públicos, né? Sírios que falam árabe, os afegãos que falam Dari. Então, assim, o inglês acaba sendo uma ponte de ferramenta. O que acontece? Hoje nós abrimos, né, aqui num bairro de Istambul, né, assim, um projeto da qual é a nossa escola de inglês. Né? Então, eu tenho fotos do antes e o depois, que mostra como que é, né, assim, como que era o projeto da qual nós alugamos e como que está agora a realidade do nosso projeto. Então, nós alugamos um espaço que era totalmente destruído, um espaço totalmente abandonado, um espaço que era para show de rock. Ali era um que a gente chama no Brasil um inferninho, né? Um espaço anarquista, né? Um pessoal para que ali aqueles grupos de rock e tal tivesse escutando rock, usando drogas, a realidade do nosso projeto. Então, hoje, nós contamos lá com cerca de 103 crianças, entre elas, e aí eu vou abrir um parênteses, que se você deseja trabalhar com refugiados, isso aí, essas fotos, se você deseja trabalhar com refugiados aqui na Turquia, preste atenção no que eu vou dizer, você tem que estar disposto a trabalhar com turcos, tem que estar disposto a trabalhar com turcos. Por que, Lucas, que você tem que estar disposto a trabalhar com turcos? Porque aqui na Turquia, se você abrir um projeto e você trabalhar apenas com refugiados, logo os turcos ali, eles vão pedir para que você feche o seu projeto. Eles vão pedir na prefeitura, porque geralmente o bairro que você vai abrir o seu projeto para atender refugiados, aqui não existe um bairro, aqui na Turquia não existe um bairro exclusivo de sírios, exclusivo de afegãos. Existem bairros onde existe a maior contingência de afegãos. Por exemplo, eu tenho um bairro aqui, gente, que tem 2 milhões de afegãos.
Só um bairro, 2 milhões de afegãos. Você tem bairro com muita gente aqui, com muito, assim, no caso, refugiados. Então, assim, o que acontece? Dentre esses refugiados, nos bairros da quais eles estão localizados, existe a presença de muitos turcos de baixa renda, existem muitos turcos na pobreza. Então, se você der um atendimento apenas para os refugiados, vai ser rapidinho para os turcos ir lá na prefeitura, os turcos ir lá na prefeitura e eles pedir para que a polícia feche, né, o seu projeto. A polícia fecha. Então, vai ser rapidinho. Então, se você deseja alcançar refugiados aqui na Turquia, você tem que estar disposto a estar trabalhando também com os turcos. Aí, o que acontece? Além desses trabalhos que nós temos o nosso foco final, que é a plantação de igrejas em casas, né? Plantar igreja nas casas, né, dos refugiados. Assim como o pastor Renato estava falando, né, de fazer uma obra social, né, assim, até outras religiões podem estar fazendo obra social. Mas o foco, o alvo final é plantação de igreja caseira, igreja simples. O pessoal sempre me pergunta, Lucas, qual é a igreja que você vai no final de semana? Aí eu sempre falo assim, a igreja que nós vamos é a igreja que nós estamos criando. É a igreja da qual nós estamos criando. Então, assim, aos finais de semana, nós não vamos em nenhuma igreja. Nós vamos nas casas dos amigos, tá? Porque é o dia que eles estão livres para nesse processo de plantação de igrejas. Então, assim, recapitulando, nós temos resgate de brasileiras vítimas de violência doméstica, que elas vêm aqui para a Turquia para casar com turcos. Nós temos escola de inglês. Terceiro foco, né, assim, nós temos plantação de igreja nas casas, né, assim, que é o nosso alvo. Ainda, infelizmente, a gente não tem, né, assim, uma igreja na casa ainda, né? Estamos nesse processo para adquirir o idioma. Quarto, nós estamos com evangelismos nas ruas de Istambul, né? Assim, nós estamos evangelizando, né? Então, todas as equipes de voluntários que vêm para cá, se você tiver o desejo de vir para cá a curto prazo, você vai participar desse evangelismo nas ruas. Então, o pessoal sai distribuindo Bíblias e a gente tem ótimas histórias. Eu vou ficar contando as histórias aqui, vai ter várias histórias, né, assim, de evangelismo, de pessoas que vieram a conhecer o Evangelho através de distribuição de Bíblias, né? Então, assim, hoje nós já começamos um outro ministério também, Socorro Refugiados de Necessidade, que seria o nosso quarto tipo de ministério, né? Que às vezes nós compramos um fogão para um refugiado, nós atuamos assim de maneira mais específica, né? Um exemplo, um refugiado acabou de chegar aqui, não tem nada. Então, a gente ajuda a comprar alguns móveis. Um exemplo, fugiu uma família da Ucrânia. Então, esse socorro emergencial, é esse socorro assim mais, né, assim, mais urgencial, né? Não é uma cesta básica contínua, da qual não vai estimular, né, assim, um refugiado a buscar um trabalho. São ações bem pontuais, né? Nós temos também discipulado e ajuda a prisioneiros brasileiros, é uma outra frente. Falando de refugiados, a nossa 7ª frente, trabalhos em campos de refugiado aqui da Turquia. Hoje nós temos uma segunda base, né, assim, uma segunda base aqui de operação, lá próximo da cidade de Esmirna, e lá nós temos também, né, trabalhos nos campos de refugiados, porque lá são campos de refugiados, né, assim, não oficiais. E se você vier para cá, você vai conhecer esses nossos trabalhos também. Você vai ter, sabe assim, a oportunidade de estar atuando nesse trabalho dos campos de refugiados. A gente também, como aqui na Turquia, bem próximo da Grécia, principalmente da ilha de Lesbos, nós temos o trabalho lá de levar equipes para a ilha de Lesbos. Talvez você pense, Rogério, mas é você que faz tudo esses trabalhos? Não, não. Hoje nós temos uma equipe com 36 pessoas, né? Então, assim, aqui na Turquia nós temos essa equipe com 36 pessoas e cada uma atua em uma frente de trabalho, né? Então, assim, nós temos uma divisão aqui dentro do nosso ministério e cada um vai atuando em uma frente de trabalho. Aí nós temos também dentistas para quem não tem acesso, então nós
Sempre estamos trazendo dentista, na verdade, sempre não, nós trouxemos, e depois chegou o Covid. E nós não conseguimos trazer mais, mas vamos ver, isso normalizando, nós queremos desafiar dentistas, né, para estar vindo para cá. E temos também o nosso último trabalho, da qual eu vou estar falando aqui, que é o resgate de afegãos, né, assim, que nós resgatamos, né, adolescentes afegãos, da qual hoje nós temos a Casa Abrigo. Então, hoje nós temos uma Casa Abrigo, da qual tem 4 meninos afegãos, mais a Maria, né, que é a nossa afegã de nome brasileiro. Já chegando aqui nos finalmente, o que eu gostaria de falar assim, sobre o trabalho com refugiados aqui na Europa, numa realidade da Turquia? Se você é muito conservador no sentido de não gostar de correr risco, talvez seja melhor procurar um outro país. Porque aqui na Turquia, o que mais nós fazemos é correr risco de ser mandado embora e de trabalhar acolhendo, ensinando inglês, ensinando balé, português. Aqui nós ensinamos português também para sírios que estão indo para o Brasil. Então, hoje nós temos cerca de 15 sírios que estão indo para o Brasil. Assim que eles entram no processo de visto para o Brasil, o consulado nos avisa, e nós começamos o processo de visto deles. Nós começamos o processo de visto deles, ajudamos no processo de visto e começamos as aulas de português com esses refugiados. Então, assim, o que acontece? Muitos desses refugiados, quando nós começamos os processos, às vezes eles não conseguiram nem legalizar aqui na Turquia. Quando nós começamos o acolhimento, eles não, vamos dizer assim, eles não estão nem legalizados. Então, assim, graças a Deus o projeto está crescendo bastante. Desses 36 obreiros, nós já tivemos 3 obreiros da nossa equipe que foram presos. Graças a Deus, os 3 foram livres depois. Então, você que está nos escutando aí, se você quiser ter essa experiência de um dia ser preso na Turquia, só entrar em contato com a gente, você vai ter o privilégio de ser preso aonde o apóstolo Paulo nasceu, Paulo de Tarso. Tarso fica aqui na Turquia. Você vai ter o privilégio de ser preso, né, assim, onde o apóstolo Paulo dedicou boa parte do seu ministério, onde Timóteo morou, né? Então, assim, hoje, assim, se alguém perguntasse, Rogério, qual que é assim a palavra que você deixa assim para alguma pessoa que queira trabalhar com refugiados na Europa e queira trabalhar com refugiados aí na Turquia? Tito, capítulo 3 e 14. Tito 3 e 14. Então, assim, é um versículo que esses dias me marcou demais. Eu vou até anotar aqui também no chat. Tito 3, 14. Ele marcou demais a minha vida esses dias. Porque ele está no meio ali, o apóstolo Paulo está no meio de umas recomendações finais para Tito, e ele fala assim, ó, e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornar infrutíferos. Olha só que profundidade desse versículo. Nós, como brasileiros, nós temos uma mentalidade errônea que boas obras é para os espíritas, né? Talvez você já tenha notado esse padrão de frase assim na boca de muitos pastores aí no Brasil. Ah, quem faz as obras é o espírito. Na verdade, eles fazem obras, né? O que a gente está falando aqui é as boas obras. Então, assim, você tem, às vezes, nós como brasileiros, acreditamos que existe uma separação das obras com o evangelismo. Então, o que acontece? Quando nós pensamos, às vezes, em refugiados, nós carregamos, muitas vezes, uma mentalidade do quê? Não, a gente vai ganhar eles para Jesus, que eles vão ganhar outro, que vai ganhar outro, e se esquecemos desse apoio de boas obras, que seja... Por exemplo, eu vou ser bem sincero, tem dias aqui que eu fico... Há épocas aqui que eu fico 2 semanas sem férias. 2 semanas sem férias, vamos dizer, 2 semanas sem descansar, um sábado ou domingo, né? Porque corre aqui, ajuda uma família aqui, corre de lá, ajuda uma família de lá. Então, eu creio que o centro do trabalho, eu estou falando aqui, trazendo uma aplicação, né? O centro é Jesus, mas
eu estou trazendo um versículo assim, uma base. Você fala assim, Rogério, qual que é o versículo que você gostaria de deixar como base? Ó, enquanto aos nossos o quê? Que ele está falando aos crentes, né? Então, assim, Paulo está falando para o Tito, ó, o pessoal aí que já abraçou Jesus, que abraçou a fé, né, que eles aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai conectar ser frutífero com a prática das boas obras. Então, que a gente não se esqueça que nós possamos ter uma mentalidade, não uma mentalidade de uma falsa espiritualidade, acreditando que ir aos finais de semana na igreja nos torna espiritual. E a sentir a presença de Deus aos finais de semana nos torna frutífero. Né? Porque é na segunda-feira, cedo, que Jesus está falando aqui através da boca do apóstolo Paulo, nesse versículo aqui de Tito. Ó, quantas vocês aí da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, comunidade tal e tal, vocês sejam, né, assim, ó, como que ele fala aqui, vocês se empenhem na prática das boas obras a favor dos necessitados. E se você vier aqui para a Turquia, o que mais você irá ver será necessitados. Amém? Então, hoje é um pouco assim do nosso trabalho. Dando uma resumida final, temos trabalho com presos, trabalho com brasileiras que estavam sofrendo cárcere privado, que estavam sobre violência doméstica. Temos aula de português para os sírios. Então, assim, eu queria deixar aqui um convite, se você quiser vir ser parte aqui do nosso projeto, nós temos oportunidades em mais de 10 áreas para você atuar. Além do ministério, que, né, eu acho que nem entraria aqui, a gente falar com a igreja perseguida. Nesse momento, eu estou acolhendo uma tia paquistanesa com um sobrinho, mataram o pai, ele fugiu para cá, famílias iranianas que fugiram. Então, assim, é uma série de projetos que, se você vier para cá, eu tenho a certeza que você não vai querer voltar aí para o Brasil. Você vai falar, eu acho que eu vou ficar aqui, Rogério. Glória a Deus, aleluia. Levou a oportunidade. Eu que agradeço, missionário. Uma questão interessante, o Rogério falou, o missionário falou, que se a gente quiser organizar uma equipe, é possível. Então, de curta duração. Quando você fala curta duração, Rogério, quanto tempo a equipe pode passar, quais os requisitos e quais as exigências para levar uma pequena equipe? Aqui, as exigências, primeiro, ser cristão, né, porque o nosso trabalho tem esse fundo cristão, né, assim, cristão protestante, né, porque senão a pessoa vai ficar um pouco, né, desvirtuada, assim. Às vezes nós recebemos pessoas aqui que vêm um dia conhecer a ONG, estão fazendo turismo aqui, né, e não precisa ser cristão, só for para conhecer, né. Então, assim, o mínimo é de 15 dias, né, assim, a gente chama o curto prazo de 15 dias a 3 meses, né, porque depois, longo prazo, a gente já aceita pessoas que façam, no mínimo, um compromisso de 2 anos, no mínimo de 2 anos aqui conosco. E aí, o que acontece? Hoje, nós temos a Casa do Voluntário, então nós temos espaço para receber tanto voluntários solteiros ou solteiras, vamos dizer assim. Nós temos casa voluntário das meninas, casa voluntário dos meninos. Na verdade, é uma casa só, né? Mas tem o quarto feminino e quarto masculino. E nós temos também, né, a casa do voluntário dos casais, né? Então, nós temos espaço para receber casal quanto solteiro. Então, um mínimo de 15 dias a 3 meses, e chegando aqui, a pessoa passa por um treinamento. Na verdade, quando a pessoa manifesta o interesse, nós já mandamos um link para ela, são 4 links, né? Um link com informações sobre o nosso trabalho, um link de preenchimento para ela, né? O link do voluntariado, um link para o pastor dela e um link para o amigo dela. Então, ela preenchendo, pastor preenchendo, um amigo dando recomendações positivas, né? Aí é só a gente configura uma data, né? Assim, nós só configuramos uma data. E aí as oportunidades, né, são várias. A pessoa pode ensinar português para os sírios que estão indo para o Brasil, pode nos ajudar na aula de inglês. Nós temos escola de balé também para as crianças. Nós temos trabalho nos campos de refugiados, que é organizar a doação de roupa, de comida. Esse já é um trabalho mais lá em Esmirna, na nossa segunda base de operação.
Aí já é um trabalho assim, já mais, vamos dizer, faca na caveira. A língua, para as pessoas que vão, uma segunda, Elas têm que falar o inglês, inglês no para mínimo estar indo. inglês. O que acontece? Hoje, dentro da nossa equipe, dentro dos nossos, né, 36 obreiros da quais nós temos aqui, a maioria fala inglês. Então, no dia a dia, os voluntários, às vezes, alguns vêm sem o inglês, não tem problema, porque sempre o voluntário nunca vai estar fazendo nada sozinho, então sempre vai estar junto com algum brasileiro que fala inglês. Se tem inglês é melhor, se não tem problema. Por quê? Nós atuamos num bairro bem carente, da qual tem crianças que vieram do Congo, mas que moraram um pouco na Angola. E aí eles falam português também. Então, hoje nós temos 2 dias na semana para crianças que falam português. Então, assim, e sempre que for alguma atividade de inglês, né, vai ter ali alguma pessoa, né, ali junto com o voluntário para estar traduzindo. Ok. Obrigada, Rogério. Obrigado. Missionário, como, quando as pessoas quiserem entrar em contato, como elas vão fazer para entrar em contato com você? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o meu e-mail, colocar aqui o meu e-mail na tela, aí é só a pessoa mandar o e-mail aí que eu coloquei no chat, produtorfilme@protonmail.com, né? Do jeito que está aí, você só copiar e cola, só mandar um alô para a gente, e depois a gente pode adicionar lá no WhatsApp e tal, e começar a conversar um pouquinho mais. Nós agradecemos a tua participação. E agora nós vamos para o nosso último painel. Esse painel ficou com a minha responsabilidade. Vou tentar ser breve, isso é sempre um desafio, mas eu espero que possa continuar edificando, porque eu estou me sentindo muito edificada. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Esse encontro do canal Missões na Europa, esse é o nosso primeiro encontro, só que não vai ser o último. O plano do canal Missões na Europa agora é nós termos esse encontro de 2 em 2 meses. O canal vai estar promovendo não somente essa oportunidade de conhecermos o que está sendo feito em missões com refugiados na Europa, estarmos orando pelos missionários e, de alguma forma, contribuindo para que esse trabalho avance. Então, daqui a 2 meses, nós vamos ter outro grupo de pessoas falando, oportunidade de conhecermos mais experiências. Então, assim, já vai se preparando para você poder assistir a próxima reunião, tá certo? Então, gente, eu vou falar aqui sobre a minha seara. Eu sou missionária aqui na Finlândia desde 2019, só que antes mesmo de vir, eu sou assistente social de formação e sempre trabalhei com vítimas de violência em toda a minha trajetória ministerial e profissional. E já no Brasil, Deus começou a me falar sobre a situação dos refugiados. E eu não tinha contato nenhum com refugiados, mas Deus vai preparando o nosso coração para aquilo que Ele tem chamado, né? E quando eu cheguei aqui na Finlândia, em 2019, realmente foi visível a necessidade. Aquilo que o missionário da Turquia falou, eu confirmo, né? Talvez o grupo e o segmento que seja mais necessitado, talvez não, eu tenho praticamente certeza disso, mais necessitado nesse campo da Europa são os refugiados, são aqueles que estão em condição de maior vulnerabilidade, não somente social, mas muitas vezes emocional e espiritual. Tá? Eu estou aqui na Finlândia, na cidade chamada Jyväskylä, é uma cidade que fica mais ou menos a 3 horas de Helsinki, né? Finlândia, para quem não sabe, faz fronteira com a Suécia, um pouco com a Noruega e com a Rússia, e tanto por causa disso, a maior contingente de imigrantes aqui na Finlândia, historicamente, são pessoas que vêm da Rússia, e agora, com a crise, com a guerra que está acontecendo, esse contingente está aumentando, né? Todos os dias, centenas de russos estão passando para a Finlândia, na tentativa de, como fuga mesmo, e até porque quando eles querem se posicionar contra o governo, eles não podem fazer isso lá com risco de serem presos. Então, muitos estão usando a Finlândia como caminho de fuga. E a Finlândia, normalmente, ela não é vista como o país fim, ela não é vista
como um país de corredor, como a Turquia é. Ela é um país como a França, é um país que às vezes as pessoas realmente vão vir já na condição de refugiados, oficialmente, então eles são às vezes trazidos de campos na Grécia ou em outros locais, e anualmente existe uma cota para refugiados que a Finlândia busca nesses campos, mais ou menos oficialmente 1.300 pessoas, só que é muito maior o contingente de pessoas que entram na Finlândia através da condição de asilo, que são duas questões diferentes. Uma é o refugiado, que já está na condição de refugiado, que recebeu oficialmente essa condição, e outra é aquele que chega aqui pelas suas próprias pernas, muitas vezes é pelas pernas mesmo, porque alguns vêm até a pé, mesmo viajam quilômetros e quilômetros para chegar aqui, e eles entram e eles pedem ao governo que eles possam ser vistos como asilados. E aí eles passam por todo um processo de longa espera, podem demorar, eu conheço histórias de pessoas que esperaram 5, 6, 7 anos até conseguirem realmente ter todos os seus direitos garantidos aqui na Finlândia. Então, a maioria das pessoas não sabe, mas o contingente populacional hoje de pessoas no mundo que estão em condição de refugiado, segundo as organizações internacionais que tratam disso, é aproximadamente, porque não tem como você ter um número preciso, hoje chega a mais ou menos 90 milhões de pessoas que estão na condição de refugiados no mundo. Isso é realmente como você pensar, a seara é grande, poucos os trabalhadores. Quando você vê a urgência dessa população, a necessidade deles, é algo realmente que se você... É por isso que a gente não faz, a gente não é salvador de nada. A gente está aqui e aí é um princípio que eu uso muito, que é o princípio da cooperação, e eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui na Finlândia, nós começamos um trabalho que é chamado, o nome do trabalho é Vapa Satama, essa palavra em finlandês significa Porto Livre. Nós começamos um trabalho que é um café missionário. Por que nós começamos esse trabalho? Porque nós começamos a levar alguns refugiados para a igreja e nós percebemos que a igreja local, que é uma excelente igreja, mas é uma igreja voltada para finlandeses, não estava preparada e nós precisaríamos fazer alguma coisa diferente para alcançarmos esse público. E aí a gente começou em parceria com alguns irmãos finlandeses um café missionário, que seria a ideia exatamente Porto Livre, porque é aberto para todas as pessoas, né? Quem passou na rua, quer entrar, pode entrar. E aí nós começamos a convidar pessoas para participar, fizemos cartazes, colocamos em locais, comércios, fizemos uma plaquinha para colocar na porta do local onde funciona, e todas as sextas-feiras, do horário das 18h30 às 20h30, horário da Finlândia, nós estamos abertos para recebermos essas pessoas, né? E é a ideia mesmo do café, tomar café, bater papo, nada como você abrir a melhor mesa de oportunidades que a gente pode dar. E a gente vê que Jesus fez muito isso. Jesus usava a mesa como uma oportunidade de gerar vínculos, e na hora que você gera vínculos, você pode gerar vida. E aí, quais são os fundamentos desse nosso trabalho, né? Primeiro é a cooperação, né? Ela está baseada exatamente no que fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós estamos aqui para cooperar. Realmente a seara é muito grande. Nós não conseguimos fazer tudo, né? E não é esse o propósito de Deus quando Ele nos chama. Nós não precisamos fazer tudo, mas nós somos apenas cooperadores do reino. Nós sabemos quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Mas nós temos que estar nos disponibilizando para servirmos Ele e servirmos ao nosso próximo. E também nós estamos aqui para estimular outras pessoas a estarem cooperando também nesse trabalho. No início, quando a gente começou, era só eu, o meu esposo e uma irmã finlandesa. Aí depois, bem aos pouquinhos, a gente foi conseguindo pessoas que se disponibilizassem a sentar com os refugiados e conversar. Os cristãos começaram a perceber que poderiam contribuir. Da mesma forma que foi falado, o idioma é um grande desafio. O finlandês é uma das 10 línguas mais difíceis do mundo.
Então, quando o refugiado ele chega, ele realmente ele precisa, nessa adaptação, aprender o finlandês. Aqui, para a gente conseguir trabalho, apenas 5% das pessoas conseguem falando inglês, mas 95% das pessoas precisam ter o idioma para conseguir a sua integração completa. Então, para o refugiado, para o imigrante que chega, o idioma é uma grande barreira, mas também pode ser uma grande janela de oportunidades, exatamente por causa da dificuldade, e a dificuldade não está apenas no aprender o idioma, mas também em ter vínculo com nativos. Os finlandeses têm uma característica, eles não são tão abertos a novas pessoas, eles têm muitas dificuldades de fazer vínculo com novas pessoas, eles demoram muito para abrir o coração. Então, eu conheço pessoas aqui, refugiados, que estão há 7, 8 anos no país e não têm absolutamente nenhum amigo nativo, nenhum amigo finlandês. Então, eles se sentem muito sozinhos, a solidão é uma coisa muito recorrente nos refugiados aqui na Finlândia, né? E aí, com a solidão, abre portas para depressão, né? E para outras coisas que não são legais. Outra questão também que foi falado, e foi até citado esse texto sobre Levíticos 19:34, o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, aqui a gente aplica o princípio da hospitalidade, o dom de Deus, né? Eu brinco sempre, gente, eu não estou inventando a roda, não. A gente está só fazendo aquilo que o Senhor já nos ensinou a fazer, que é sermos hospitaleiros, né? E a hospitalidade, ela constrói pontes poderosas, e a partir da hospitalidade, Deus vai agindo, né? Nessa foto, a gente tem aqui pelo menos umas 3 nações, né, nessa foto de refugiados. Então, a gente recebe essas pessoas, acolhe, assim, e o brasileiro, a gente tem uma aptidão natural dada por Deus, né? A gente tem, e o cearense, que eu sou cearense ainda mais, né? A gente, não que os outros estados não tenham, mas eu, particularmente, a gente adora receber com a tapioca, com um cuscuz, a gente adora acolher, é algo muito natural para a gente. Então, a gente deve usar todos esses dons e habilidades que Deus já nos deu naturalmente para servirmos ao nosso próximo, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento do Senhor, e a gente tem que ser obediente a esse mandamento. Outro ponto que é muito, muito importante é a questão da empatia. Em Hebreus 13:3 fala o seguinte: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo, né? Muitas de nós não sabemos, mas as estatísticas falam, e elas são muito assustadoras às vezes, quando a gente pensa, a quantidade de crianças que estão em condição de refúgio. Para vocês terem uma ideia, dentro dessa realidade que está acontecendo agora, mais de 50% dos refugiados que estão saindo da Ucrânia são crianças. Mas mesmo antes dessa situação da Ucrânia, o contingente de crianças era já esse percentual. Então, mais da metade dos refugiados no mundo são crianças. E nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que estão sofrendo, sim. Porque essa é uma direção do próprio Espírito Santo, da própria palavra de Deus, né? Eu preciso ter empatia, me colocar no lugar do outro, né? E ser diferente do que a sociedade por aí está colocando, né? Talvez a gente esteja num país que não seja tão acolhedor, mas nós não somos como esses, nós somos diferentes. E é essa oportunidade que Deus nos dá para mostrarmos o quanto somos diferentes. Precisamos nos colocar no lugar dos refugiados e das crianças que estão sofrendo nessa situação. Outra coisa que é muito importante quando você trabalha com refugiados, relacionamento. Todo mundo já sabe disso. Aqui no canal Missões na Europa, quase todos os cursos se fala sobre isso, né? Que aqui na Europa, uma chave de evangelismo são relacionamentos. Aqui, não é que você não possa evangelizar
indo fazer panfletagem na praça, ou colocando, pegando uma caixa de som, como a gente faz no Brasil. Não é isso, mas é o evangelismo que realmente é efetivo, é o evangelismo de relacionamento. E com refugiados não é diferente. Em 1 Tessalonicenses 2,8 tem um texto belíssimo que diz assim: sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Realmente, como a Adra falou no começo, né? Essa história está totalmente relacionada com amor. A nossa motivação é amor e amor para as pessoas em Cristo, né? Então, esse relacionamento, essa oportunidade de relacionamento vai gerar naturalmente vida. Não tem como. É algo, a Adra falou muito bem no início, é algo espontâneo, não é algo imposto, fingido, é algo que vai ser gerado, né? Essa foto que a gente tem aqui foi quando o nosso café fez 1 ano. Nós já vamos completar agora em junho 2 anos de atividade. Então, quando a gente fez 1 ano, a gente levou o máximo possível de refugiados, de pessoas que visitavam a gente no café, para ter esse tempo de qualidade ao ar livre, aproveitar a música, o som, aproveitar o ar livre, aproveitar o grelhado, que é cultura aqui local, né? Fazer um grelhado de salsicha, que eles adoram aqui, né? Levar as crianças para tomar banho. Então, essa oportunidade, e sabe o que foi legal? Que quando a gente voltou dentro do carro, 2 refugiados disseram: olha, nós queríamos entender mais sobre Jesus. Então, à medida que a gente investe em relacionamentos com qualidade, relacionamentos com amor sincero em Cristo, vai ser espontâneo. Naturalmente, essas pessoas vão querer entender por que nós fazemos isso. O que acontece conosco? Por que os outros não fazem do mesmo jeito? Outra coisa que é muito importante, gente, né? Como o pastor Renato, a pastora Adra, o missionário da Turquia falou, né? Tudo isso, gente, não vem rápido, é perseverança. Quem trabalha com refugiados sabe que nós precisamos ser perseverantes, né? Como fala em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, nós não podemos desanimar. A gente só vai ver a colheita desse trabalho se nós perseverarmos. Então, a perseverança é indispensável para quem trabalha com refugiados, seja na Europa, seja no Brasil, em qualquer local, porque é um trabalho de formiguinha. Nessa foto, a gente está fazendo aqui a ajuda. Essa primeira moça que tem um brinco, ela já é cristã, ela também é refugiada, e ela estava ajudando, essa jovem estava ajudando outros refugiados não cristãos com as atividades escolares de finlandês, né? Então, nós perseveramos naquilo que o Senhor nos permite. Então, dentro do café, a gente tem ajuda para as atividades escolares, a gente tem esse tempo de qualidade com essas pessoas, fortalecendo vínculos, estimulando finlandeses cristãos a se abrirem para conhecer os refugiados, né? No começo, realmente, era muito difícil, mas Deus está nos ajudando através da perseverança. E a gente tem que lembrar uma coisa que também é indispensável: creia no poder da semente, acredite no poder dessa semente que está sendo lançada, mesmo que você não veja imediatamente os frutos, mesmo que você aparentemente não está acontecendo nada, creia no poder da semente, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também foi agora no Natal, né? Que foi um momento para mim muito marcante. E nesse Natal a gente fez algumas atividades, a gente foi um pouco mais ousado e a gente resolveu contar a história do Natal, a verdadeira história do Natal, porque infelizmente aqui na Finlândia, apesar de ser um país considerado oficialmente cristão, as pessoas não falam mais sobre quem é Jesus nem nas escolas, praticamente nas igrejas é uma proporção muito pequena de pessoas que visitam as igrejas, mais os idosos. Então a gente decidiu nesse café, nesse Natal, falar sobre a história de Jesus. E a Finlândia também é a terra conhecida como a terra do Papai Noel, onde tem na Lapônia, na terra que é a parte mais norte da Finlândia, a casa temática do Papai Noel. Então, as pessoas associam realmente muito rápido a imagem do Natal ao Papai Noel, e não a Jesus. E a gente decidiu fazer um presépio vivo com os refugiados, mas a gente decidiu diferente. A gente não contou a história para eles, a gente contou a história
com eles. Cada um fez um personagem da história. O meu esposo está aí na foto com um pano azul na cabeça dele, fazendo o papel de Herodes, e cada refugiado que estava, a gente foi convidando, e a gente fez um presépio improvisado, e foi muito bonito, muito divertido, né? E foi muito especial. E no final, a gente, além das comidas típicas natalinas que tem aqui na Finlândia, a gente também teve músicas natalinas cristãs, a gente também presenteou as pessoas com chocolate, com algumas coisas, mas a gente também presenteou essas pessoas com Bíblias em diferentes idiomas, né? Eu fiz uma lista de todas as Bíblias, me preparei 2 semanas antes, saí procurando Bíblia em tudo que era idioma que eu podia encontrar que tivesse a ver com nossos convidados, e aí a gente, no final, entregou para cada um deles Bíblias em árabe, em persa, tem Bíblias em vários diferentes idiomas, né? E eu agradeço a oportunidade, e esse é o meu contato, se vocês precisarem conhecer melhor o nosso trabalho, ou quiserem nos ajudar de alguma forma, ou quiserem perguntar alguma coisa, vocês têm toda a liberdade ou de mandar mensagem pelo WhatsApp, ou para o nosso Telegram, ou um e-mail, tá certo? E eu agradeço e eu abro a oportunidade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Ô, Mirza, eu gostaria de perguntar a questão de visto aí para brasileiro trabalhar a longo prazo. Você tem cidadania Europa, assim, alguma coisa do tipo ou não? No meu caso, eu não tenho cidadania europeia, porque o meu esposo ele é finlandês. Ah, seu esposo é finlandês. Meu esposo é finlandês. Mas, assim, aqui os trâmites são os mesmos. Você tem que primeiro encontrar o trabalho, aplicar para o trabalho, estando no Brasil, em outro local. Lógico que se você tiver cidadania europeia é um pouco mais fácil. Ou se você tiver cidadania dos países nórdicos, ainda é mais fácil, porque eles têm acordos internacionais que facilitam muito a permanência de pessoas que estão da Suécia, da Noruega aqui. Mas se você está no Brasil e você quer aplicar para a Finlândia, para trabalho, você tem vários sites que você pode. Existem oportunidades para quem fala apenas inglês, tá? Não para quem fala português, não adianta. Ou você vem falando inglês, ou você tenta no inglês finlandês. Agora, o finlandês é um projeto de vida, tá? Não é uma coisa que você aprende em 1 ano, nem em 2 anos, nem em 3 anos, é um projeto de vida, tá? Normalmente, eu só conheço as pessoas aqui que falam muito bem finlandês quando eles já estão com 7 anos morando aqui. Aí, sim, ele fala bem, mas não é algo rápido. É um processo realmente bem demorado. E, então, mas se você falar inglês, você pode aplicar para um trabalho, consegue o visto antes, aí você vem visto de trabalho. Também você pode vir com visto de estudante, né? Você pode aplicar para graduação ou mestrado, mas é pago, não é gratuito, a não ser que você tenha cidadania europeia. Se você tiver cidadania europeia, você pode vir gratuitamente fazer mestrado ou graduação aqui. E doutorado, sim, aí o doutorado, para quem vai fazer doutorado, o doutorado é gratuito. Certo? Entendi. Misa, a questão do café, ele é feito na própria igreja ou é algo à parte? Não, a gente, quando começou o trabalho, Adra, a gente pediu autorização, a gente mandou um ofício para a igreja, para a liderança da igreja, dizendo a ideia, dizendo o sonho, dizendo aquilo que Deus tinha falado com a gente. E aí a gente pediu autorização da igreja para ceder o espaço. E aí a igreja cedeu o espaço 1 vez por semana. A igreja doa o café mesmo. Todas as outras coisas, Deus tem mandado. Por exemplo, ontem foi meu dia de ser responsável pelo café, de servir a mesa. Quando eu fico responsável de servir a mesa, eu fico responsável de comprar, tirar do bolso, comprar as frutas, o suco. Normalmente sobra da semana passada biscoitos, coisas assim, eles não estragam e sobram de uma semana para outra. Então, assim, é doação. Ontem, por exemplo, uma irmã que está vindo, ela começou a vir faz 3 semanas visitar o café. Ontem ela trouxe uma torta. Então, às vezes acontece que o refugiado, ele sente vontade, ele traz uma comida típica e a gente aceita. Vira uma grande mesa comunitária, e isso é muito bom, porque isso ajuda também a fazer a liga, sabe? Aquela ligazinha entre você e a pessoa.
Então, assim, quando a pessoa sente que contribuiu, tem refugiado que se oferece no final do evento ajudar a limpar, porque a gente recebe limpo, a gente tem que entregar limpo. Então, a gente entrega todo bem organizado no final aquela coisa, né? Ninguém sabe o que acontece no final da festa, né? No final da festa, a limpeza, né? E a gente tem que deixar tudo organizado para que no dia seguinte a igreja não tenha nada que dizer. A igreja cedeu um espaçozinho da geladeira dela para a gente colocar nossas coisas, suco, coisas assim. A gente pode colocar, tem um espaçozinho com o nome do café, tem um espaçozinho para a gente colocar os biscoitos, as coisas que foram compradas, né? Mas Deus tem suprido, Deus tem sido bondoso com a gente, nós tiramos da fazenda, da nossa despensa, mas nós tiramos com alegria, e Deus tem suprido. Amém. E vocês, assim, no caso, se alguém quiser, porque teve a pergunta aí do Rogério, né? Mas uma questão, assim, do voluntariado. Como seria esse voluntariado? Eu falo porque aqui, às vezes, tem também um visto de voluntários, entendeu? De pessoas que a própria igreja... No caso aqui da França. No caso da França. Então, eu queria saber aí, na Finlândia. Na Finlândia, que eu saiba, não tem esse visto para voluntário, não conheço. Esse visto, o que a pessoa pode fazer é ficar aqui com a gente até 3 meses como turista. A gente está se preparando a médio e longo prazo para a gente poder ter pessoas da mesma forma que vocês têm, e como o missionário da Turquia tem, que ele recebe e acolhe pessoas por mais tempo. A gente ainda está nesse processo, se preparando para isso, mas é nosso objetivo, né? Agora, em junho, a gente vai receber uma equipe de Fortaleza. A Ana Carolina está doida para entrar no grupo, porque o coração dela está aqui na Finlândia, né? Mas, assim, e por sinal, a gente vai receber a Ana Carolina agora em junho. Ela está aqui no grupo participando, ela vai vir passar alguns dias conosco. Eu vou ter a alegria de hospedar essa menina, né? E ela vai participar conosco do café, do trabalho de evangelismo. E nós vamos também estar recebendo um grupo de 9 missionários que vão vir de Fortaleza para nos ajudar por um tempo, um breve momento, para ajudar a treinar melhor a equipe aqui da Finlândia, para estimular a igreja na questão do evangelismo, né? Preparar um pouco melhor a igreja local. Esse ano é considerado o ano da evangelização na Finlândia, onde está tendo um grande movimento de todas as igrejas no país, a grande maioria das igrejas se comprometeram em termos um ano de evangelização. Então, a gente está ensinando o beabá do evangelismo para os irmãos, né? E por causa da timidez deles, é um grande desafio, porque realmente eles têm muita dificuldade. A gente que é brasileira, a gente está acostumado, né? Encontrou a pessoa na parada do ônibus, parece que é amigo a vida toda, né? É verdade. Não, eu já sentei do lado de uma mulher num ônibus em Fortaleza, que a mulher contou a história dela todinha em uma viagem de 1 hora, eu já sabia toda a história dela. Aqui não acontece assim, normalmente, né? Então, a gente tem que ter estratégias e ter muita paciência para lidar não somente com o evangelismo do nativo, mas também do estrangeiro. E realmente a gente consegue ser diferente. Eu glorifico ao Senhor porque nós somos diferentes através do Espírito Santo, sabe? Então, eu fico muito contente quando as pessoas acham que vem em mim alguma bondade, porque aí eu posso dizer, não sou eu não, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que não há nada bom em nós, né? Realmente nós temos. A Adra, o pastor Renato não faz essas coisas porque eles são bondosos, maravilhosos, são lindos olhos, as marrons, né? Não é por causa disso, né? Nós fazemos alguma coisa primeiro por obediência. Isso. Obediência, é ação de obediência total, né? A gente faz alguma coisa porque o Espírito Santo gera em nós um constrangimento. Nós ficamos constrangidos, não dá para a gente ficar quieto e ver o sofrimento do nosso próximo e achar que isso é normal. Não dá. Não é normal. A gente não pode achar que é normal a gente ficar buscando a igreja apenas para receber as bênçãos. Gente, nós somos um exército, né? Nós estamos vivendo aqui na Europa um tempo de guerra. Então, a gente fala de exército, agora a gente está podendo pensar com mais clareza. E esse movimento faz a gente pensar o que é um exército, o que é um líder, o que é um general, aquelas ilustrações que a Bíblia usa tão bem,
pois nós somos um exército, né? E se esse exército entende o seu papel, a sua força, a gente revoluciona uma situação, né? E a gente tem que acreditar nisso e ser corajosos nisso. Gente, nós estamos caminhando para os últimos momentos. A gente sabe que nós temos refugiados, realmente, como eu falando da Ucrânia, a situação é cada vez mais difícil. Nós sabemos que nós temos missionários que estão arriscando a própria vida nesse momento. Nós que acompanhamos no canal Missões na Europa, inúmeros missionários que estão nessa região fronteiriça. Eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém ou fica sabendo de alguma história. Realmente nós sabemos de missionários que estão entrando na Ucrânia para buscar pessoas para levar em segurança para a Polônia ou para outro local. Sabemos de pessoas que estão trabalhando 24 horas para poder manter essas pessoas em segurança, alimentando, vestindo, zelando por essas pessoas, né? Porque não é só a perda material, essa é a menos significante nesse momento, são as perdas afetivas, a perda, muitas dessas mulheres e crianças estão sem seus esposos porque eles estão em luta. A gente sabe também que aumentou muito, infelizmente, a situação do tráfico, porque a região do leste europeu é uma região muito complicada sobre a questão do tráfico de pessoas, né? Não é de agora, é um problema já bem antigo, existem muito crime relacionado a isso, né? E a gente sabe que eles estão, infelizmente, aproveitando a situação das crianças vulneráveis, das mulheres que estão vulneráveis. Então, a gente poderia, nesse momento, eu acredito que é oportuno estarmos fazendo uma oração coletiva por esses missionários que estão lidando diretamente com os ucranianos e também para que Deus pacifique essa situação. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia nesse momento. A gente pode orar, né? Rogério, você poderia orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Queremos te pedir, Senhor Jesus Cristo, pelo pastor Renato e a Dramita, Senhor, a Mirza também, Senhor, que esteve aqui falando conosco. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, pelo aquecimento do coração dos brasileiros, Senhor Jesus Cristo, para que eles possam, Senhor Jesus Cristo, estar, Senhor, convidando outros a serem parte dessa obra, Senhor, para que eles possam estar convidando outros, Senhor Jesus Cristo, a se lançar também, Senhor. Se eles não podem ir, para que eles possam ser parceiros, Senhor, de pessoas que estão, Senhor, esparramados na Europa, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da igreja brasileira, Senhor, para que a igreja brasileira não possa, Senhor, focar apenas em bens materiais, em subir de vida, em apenas se preocupar qual será o próximo telão da igreja ou como melhorar o ar-condicionado, mas que a igreja brasileira possa ter um coração sensível à tua voz, Jesus, para que a igreja brasileira tenha um coração parecido com o teu, e o seu coração, nós sabemos que a tua mente, Senhor, nesse momento, Senhor, está voltado para aqueles que sofrem, fugindo de realidades de guerra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que esse encontro, Senhor, gere frutos, Senhor, que esse encontro gere frutos. Em nome de Jesus. Amém.